Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo no canal, né? A gente está iniciando uma sequência, né, utilizando o CADSIMO, né, falando sobre a parte pneumática e CLP, né? A gente já fez um vídeo inicial, né, a parte um trazendo essa introdução, e nesses próximos dois vídeos a gente vai falar só sobre a parte pneumática, né, mas especificamente algumas configurações, né, para entender ali como é que faz para o sistema entrar em pleno funcionamento, tá bom? Então, a aba referente à parte pneumática é essa aqui, né? É só clicar nela que ela vai expandir. E aí, no caso, por exemplo, vou selecionar esse aqui vou selecionar o de simplização e no próximo vídeo eu utilizo de duplação para a gente observar, tá bom? Então, eu selecionei aqui o cilindro de simplização. Se eu der um duplo clique nele, né, como eu tinha até comentado no último vídeo, abre aqui essa parte de configuração. E aí, basicamente, a gente pode estar alterando algumas coisas aqui no sistema, né? As válvulas, né, que estão ali liberadas, né? A questão ali do sensores, né? Reguladores de fluxo. Por exemplo, eu vou tirar os reguladores aqui de fluxo. Vou deixar só os reguladores para a gente poder observar melhor. E basicamente, o que é que acontece? Para esse sistema funcionar, né, para o cilindro entrar em operação, são as solenoides que fazem, né, com que a válvula entre em funcionamento e, consequentemente, venha fazer o deslocamento do fluxo para que o cilindro avance ou recue. Nesse caso aqui, esse cilindro ele é de simplização, ele é retorno por mola. Né? Então, no caso, eu posso, por exemplo, colocar aqui para essa válvula um retorno por mola também. Ele está utilizando essa 3 vias biestável, né, que seria com duplo solenoide, mas eu posso utilizar esse aqui monoestável, por exemplo, que seria só com a solenoide para ele avançar e depois voltar. Né? E aí, no caso, o que, é que eu preciso fazer para esse sistema ser comandado? Né? Lembrando, né, no caso do cadecinho, a parte pneumática a gente não consegue editar, né, fazendo as ligações, as conexões pneumáticas e tal, acaba não sendo o foco dele, né, ou seja, é realmente um sistema para eletropneumática. Né. Eu posso estar utilizando mais de um elemento, né, por exemplo, eu posso estar colocando ali vários cilindros, estar renomeando as válvulas, renomeando cilindros, não tem problema, mas com aquela configuração já pré-definida. Né? E aí, no caso, para fazer com que esse sistema venha a funcionar, né? Obviamente aqui só para a gente demonstrar, eu vou criar aqui um comando, vou vir aqui nessa parte aqui de força, né? No caso é muito comum para sistemas pneumáticos, né? A gente está utilizando com a corrente contínua, né? Então vou colocar aqui positivo, vou colocar aqui um negativo, né? E basicamente aqui vai ser os elementos para a gente poder fazer essa ação, tá bom? Então, aqui só para a gente poder comandar ele para que ele avance, né? A gente observa ali ele avançando e entenda como é que o sistema funciona, tá bom? Deixa eu mover aqui para não ficar tão próximo. Uma coisa que eu sempre comento com os estudantes é cuidado quando for mover no cadecimo, porque se você não mover o elemento completo, não dá para voltar, né? Não dá para voltar, você acaba ficando ali com o elemento desconfigurado, tem que refazer ele. Então, sempre que for mover, selecione o elemento completo, vê se está tudo vermelho, clique em um dos elementos e arrasta, não tem problema. Inclusive, dá para você usar o Ctrl+C, Ctrl+V sem nenhum problema. Agora, se você moveu, né, o copiou e não moveu corretamente, e você praticamente vai ter que refazer ali aquela parte que ficou ruim. Tá bom? Então, beleza, coloquei aqui essas linhas, né, referentes ao positivo e negativo. Deixa eu só alterar esse aqui que ficou bem estranho, assim. Deixa eu deixar ele aqui deitado, vai ficar mais organizado, né? Então, deixa eu tirar aqui essa parte aqui. Tirar aqui para girar. Pronto. Essa semana eu tirei férias, né? Então, basicamente, tô afastado da minha residência. Tô de férias. Afastado da escola também. Tô de férias. Bom, então tá, aqui tá montado. Eu preciso ficar atento com a nomenclatura aqui da solenoide. Eu vou colocar aqui colocar um disjuntor. Vou colocar aqui um disjuntor só para ativar o sistema.
E aí após o disjuntor, vou colocar uma chave mesmo. Vou colocar uma chave. Vou colocar uma chave e essa chave eu vou colocar aqui uma bobina. Vou colocar aqui a bobina para comandar ali o cilindro. Eu vou utilizar um sistema com a botoeira para poder pressionar a botoeira, ele avança, deixou de pressionar e ele retorna. Basicamente é isso que eu vou tentar fazer, tá bom? Vou chamar aqui de D1, dar um duplo clique, alterar para D1. Essa chave eu vou chamar de CH1 e essa bobina aqui de K1, né? Estou usando essa bobina aqui que seria de um relé ou de um contator só para ilustrar melhor aqui o sistema, mas basicamente eu vou deixar aqui um contato aberto, e acho que vou ter que deixar ele mais afastado para ficar melhor. Aí eu deixo o contato aberto e abaixo do contato aberto eu deixo a botoeira, né, para comandar ele. Acho que dá para deixar ele até daqui, né, de fora, para ficar melhor. Vou deixar ele aqui. Vou deixar aqui uma botoeira, normalmente aberta. Aqui todo mundo festejando na praia. E aqui vamos colocar isso aqui super importante. Eu vou explicar, eu estou montando logo, mas eu vou explicar esses elementos aqui, né, para a gente ter a referência ali da operação, né? Vou colocar uma sinaleira aqui também. Pronto, acho que tá bom aqui. Bom, aqui o que é que acontece? Esse disjuntor, aqui quando eu acionar ele vai fechar esse contato, a corrente vai chegar aqui. Quando eu ativar essa chave, a corrente vai chegar na bobina do contator, ele vai fechar esse contato aqui. Como eu coloquei aqui como sendo K1, aqui também precisa ser K1 da mesma forma, né, para que possa ter a comunicação, né? Então beleza, coloquei lá K1, tranquilo. Aqui essa botoeira, né, é ela que vai comandar o cilindro. Vou chamar ela aqui de B1, a botoeira de pulso. E aí vem um detalhe, o elemento que vai de fato fazer com que o cilindro desloque é quando essa válvula mudar a posição. E aí no caso, para ela mudar a posição, é quando a solenoide dela for acionada. Então essa solenoide aqui, ela é exatamente esse elemento aqui, ó. Essa solenoide, ela é esse elemento aqui. Então quando a corrente chegar aqui nessa solenoide, a válvula muda de posição, o cilindro avança, enquanto a botoeira estiver sendo pressionada. Deixou de pressionar, a válvula retorna e o cilindro também retorna, beleza. Aqui tem um detalhe, uma dica muito importante, que é o seguinte: eu vou dar um duplo clique aqui no sistema. Essa nomenclatura é a que faz com que a válvula seja reconhecida. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui outra nomenclatura. Eu vou colocar só o A+, tá bom? O A+. E qual é a dica? Seleciona esse A+, dá um Ctrl C, fecha aqui, vai lá na solenoide que você quer, que tem esse tagueamento, seleciona a nomenclatura dela e dá um Ctrl V. Né? Eu já vi acontecer alguns bugs, né, referente a isso. Né? Eu já expliquei até algumas vezes aqui no canal. Né? Copia e cola, que normalmente dá certo, tá bom? E se ficar dando errado, não funcionar, apaga a solenoide, coloca outra mesmo, né? Obviamente com a mesma com a mesma referência, né? O mesmo tipo de solenoide. Não sei porque às vezes acontece isso, às vezes dá um erro, né? Eu vou, deleto, coloco o mesmo elemento, edito e funciona. Aqui uma sinaleira para indicar que ele está avançado, vou colocar aqui sendo L1. Pronto, beleza. Então, teoricamente aqui ele já está todo configurado para ele comandar o cilindro. Vou apertar o play aqui, ó. Ativei o disjuntor. Muito importante quando estiver utilizando o cadicimo, observar a passagem da corrente, né? Eu vou desativar aqui o disjuntor. Observa que está tudo cinza aqui, ó. Né? Nesse caso, mais especificamente aqui. Quando eu ativar o disjuntor, é para esse cabo aqui ficar vermelho. Né? Se ele não ficar vermelho é porque está com algum problema ali
quando você fez a diagramação ficou errado, né? Isso normalmente acontece quando o cabo, por exemplo, tem um cabo que você fez utilizou ele, e quando for utilizar, por exemplo, uma outra parte dele, ele não ficou unido, não ficou unido de forma coaxial, né? Normalmente isso ocorre, né? Normalmente dá erro quando ele não fica dessa forma. Às vezes você faz um cabo e aí acaba fazendo outro sem estar alinhado, né? Pela face, né? E aí acaba dando erro. Então sempre quando ativar o elemento, ver se ele fica vermelho. Vê que aqui ficou vermelho, vou ativar a chave. Ó, ele fechou aqui a bobina. Eu posso até colocar um contato fechado aqui, né? Fica legal aqui, ó. Vou colocar um contato fechado aqui, vai ficar assim, ó. Vou colocar um contato fechado aqui e pensando aqui como é que eu vou fazer. Eu quero colocar ele referente ao para indicar, né, quando, exemplo, para o sistema, o cilindro está ali recuado, né? Então, mas basicamente vai ter que ficar aqui a relação da chave, né? Vai ter que ficar a relação aqui a chave. É que eu queria colocar ele para funcionar após o disjuntor, né? Então a melhor maneira vai ser colocar ele aqui, ó. Você coloca ele aqui, eu vou afastar mais ele aqui. Porque tem que ficar após o disjuntor, né? Senão já vai ficar ligado direto. Vou colocar essa sinaleira aqui. E aqui, cadê? Eu acho que é isso mesmo. Acho que vai ser isso mesmo. Vai dar certo. Pronto, aqui eu vou alterar ele para K1. E aqui L2 eu vou deixar vermelho. Pronto, beleza. Vou apertar aqui o play. Ó, quando ativo o disjuntor, aqui está indicando que o sistema que o cilindro está recuado, né? Quando eu ativar aqui a chave, ele vai apagar, porque eu queria que ele vai ficar ativado quando apertar aqui, mas no caso eu tenho que apertar ele aqui para ele ativar. Então posso fazer aqui o seguinte, né? Vai colocar um elemento a mais, mas pelo menos não vou ter tanto trabalho. Vou colocar aqui uma outra bobina, aqui, ó. Pronto, resolvi o problema, vai ser o K2. Pronto, agora aqui está resolvido. Pronto. Apertei o play, ativei o disjuntor, aqui está indicando que o cilindro está recuado. Ativei a chave, beleza. Quando eu pressionar aqui, o cilindro avança. A sinaleira indicando que ele está avançado, está aqui acesa. Deixou de ativar, ele recua e esse aqui fica vermelho e vice-versa. Aí, só para finalizar o vídeo, quem comanda o cilindro, obviamente aqui é a válvula, né? Mas a válvula ela é modificada a partir do momento que a solenoide é energizada, que é essa simbologia aqui. E todo detalhe está aqui no tagueamento, ó. A mais, beleza? Então, é importante ficar atento aí com isso, aí para o sistema. O cá de cima ele tem uma simulação muito fluida, né? Muito fluida, uma simulação muito boa, né? Eu acho um software muito bom para simulação elétrica, né? Essa parte é muito boa dele, tá bom? Então, basicamente é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer. E é isso, vídeos novos todos os dias. Valeu!